Shalom, shalom, meus irmãos. A nossa meditação de hoje está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13, que diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para tal ocasião a carne, mas servimos uns aos outros pelo amor. Aleluia. E o tema da nossa meditação hoje é: o amor de Cristo nos salvou. Louvado seja Deus. Aleluia. Meus irmãos, nesse pequeno trecho da carta do apóstolo Paulo, que escreve aos Gálatas, e esta passagem ela ocorre em uma ocasião em que o texto mostra um debate de Paulo com quem se gaba ser salvo por ter as marcas. Mas as marcas que ele possui, aleluia, não são as de Cristo, não são do amor de Jesus Cristo, louvado seja, mas as da circuncisão. As marcas que ele possui, meus irmãos, são as da lei. E aqui já podemos fazer uma aplicação desse texto em nossas vidas. O que será que tem nos levado a crer que somos salvos? Aleluia. Será que são as quantidades das vezes que vamos aos congressos das igrejas? Seria o tamanho das vestes longas, os dízimos e as ofertas? Ou talvez sejam a caridade que temos realizado e são todas postadas nas redes sociais? Aleluia. Tudo isso, meus irmãos, não passam de marcas da lei. Cumprimos dogmas, cumprimos doutrinas, seguimos plenamente as rotinas. Aleluia. Meus irmãos, se achamos que seremos salvos por estas práticas, o Evangelho, a fé que temos praticado, infelizmente, é sem raiz. A fé, o Evangelho que temos feito, é pequeno e sem profundidade. Aleluia. É simplesmente artística, é simplesmente esse Evangelho teatral e que não nos move a lugar nenhum, muito menos a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nesse embate, vemos o apóstolo Paulo responder em graça, em amor e em plena sabedoria. Ele vai nos ensinar, assim como no passado, ainda hoje, alguns acreditam que por uma atitude, a de realizarem a circuncisão, eles até pensam ter alcançado a salvação. Aleluia. Mas a nova pergunta que fazemos para o momento em que se encontra a humanidade é: como podemos ser salvos em uma catástrofe? Como podemos ser salvos de um desastre, de um acidente, de uma imensidão de pecados, mesmo quando vem até nós o remidor, mesmo quando vem até nós o Salvador, mas no entanto nós o rejeitamos, viramos as costas para ele, rejeitando o seu sacrifício, para quem somente, aleluia, para quem somente veio exclusivamente para nos salvar. Louvado seja Deus. E é assim, meus irmãos, é assim que nos portamos quando damos a glória devida a Cristo. Direcionamos a outro que não tem nada a ver com o sacrifício de Jesus. Aleluia. A Bíblia nos ensina na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante, diz desta maneira: de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que também em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte, aleluia, e morte de cruz. Louvado seja Deus. Meus irmãos, será que seríamos capazes de nos desfazer de alguma coisa por amor e pela salvação de alguém que nem conhecemos? Aleluia. E esse foi o sacrifício de Jesus. Aleluia. Meus amados, nós amamos somente porque ele nos amou primeiro. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós somente o amamos porque ele nos amou primeiro. Aleluia. Irmão,
O que precisamos expor nessa nossa meditação é que todo aquele que decide guardar a lei, de nada adianta se ele fura, de nada adianta se ele pula ou mesmo ele deixa de praticar a todos os mandamentos. Aleluia. E ainda, meu irmão, louvado seja, quem assim pretende viver da lei, aleluia, ele decide por si só se excluir da graça salvadora em Jesus Cristo. Misericórdia, onde a lei ela veio para a condenação, porém a graça no nosso Senhor Jesus Cristo ela está para todos que assim desejam obedecer e cumprir e serem envolvidos pelo amor de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. E com isso, meus irmãos, nós aprendemos que os rudimentos do passado que nos prendiam a protocolos para servir, para adorar e para alcançar a salvação, eles se resumem em que nós nos permitamos ser alcançados pela graça salvadora que há somente na fé do sacrifício de Jesus Cristo. Aleluia. E como nós iniciamos a nossa meditação na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Paulo, ele nos admoesta, ele nos ensina também para que fiquemos alertas, aleluia, pois fomos libertados dos grilhões do pecado que no passado nos conduziam diretamente para a morte, aleluia, e que mesmo sendo através do escândalo da cruz, nós assim cremos e podemos declarar que somos livres em Jesus Cristo, aleluia. Meus irmãos, essa liberdade que alcançamos em Jesus Cristo, ela é manifesta em todos nós de uma forma tão intensa, ela se manifesta em nós de uma forma tão profunda, tão maravilhosa e diferente de tudo, oh, aleluia. Meus amados, o que precisa explicar e ficar bem explícito em nossa meditação é que não venhamos dar ocasião à carne, não permita que daquilo que fomos limpos um dia voltemos a nos sujar. Não permita que aquilo que você foi purificado volte a te deixar imundo. E que vivamos ao contrário do que o mundo vê e que o mundo diz. Eles até pensam que nós vivemos aprisionados. Aleluia. Mas nós verdadeiramente, meu irmão, verdadeiramente não praticamos o pecado mais, por sermos livres. Aleluia. Um dia nós vivíamos no pecado, mas nós não mais praticamos, porque alcançamos a nossa liberdade em Jesus Cristo. Aleluia. Nós verdadeiramente somos livres e não podemos dizer que não vivemos enganados. Não nos enganamos com as ofertas que o mundo faz. Simplesmente, meus irmãos, porque vivemos na liberdade em Cristo Jesus. Aleluia. E ainda como Cristo nos ensinou a viver, servimos a nossos irmãos em amor. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 27, vai dizer assim: o verdadeiro evangelho imaculado é este, cuidar da viúva, dos órfãos e dos necessitados, e nos apartamos da concupiscência deste mundo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, sigamos em cuidar de todos aqueles que vierem até nós. Aleluia. E que possamos ir na direção de todos, de todos aqueles que pelo sofrimento, que pela dor, já não possuem mais força, nem mais esperança de caminhar mais. Aleluia. Meus irmãos, que sejamos todos fortalecidos pelo poder de Jesus Cristo para realizar o ID e executar o seu verdadeiro amor. Aleluia. O amor que há somente em Jesus Cristo, o amor que salva, o amor que liberta, o amor que supre todas as necessidades do corpo e principalmente da alma. E que o mundo, meus irmãos, nunca pode e nunca poderá nos oferecer. Aleluia. Amém? Guarde essa mensagem em seu coração.
curta o nosso canal, compartilhe essa mensagem e que todos tenham uma jornada abençoada e feliz. E principalmente, cuidem da liberdade alcançada em Jesus Cristo. Amém? Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, a graça e paz.